Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais uma notícia. Ignorando a separação jurídica entre as empresas. As ações do ministro Ctrl-X têm resultado em bloqueio de diversos perfis no Brasil por determinação judicial, configurando uma clara censura prévia e violação da liberdade de expressão. Eu queria perguntar para o nosso deputado, nosso vereador, Maurício Galante, qual que é a percepção aí nos Estados Unidos dessa atuação contra empresas americanas como o Starlink, tão importante para a defesa americana, para as comunicações americanas, essa atuação do STF e o que isso poderia acarretar, considerando que Elon Musk é membro do governo americano agora? Bom, essa é uma dos motivos que o Estado americano interviria na política internacional americana no caso do Brasil. Então você tem que ter um motivo que é o prejuízo o prejuízo e a perseguição de uma empresa americana fora dos Estados Unidos, no caso Starlink. E já foi o caso do X também. Só para lembrar, o Starlink, se não fosse o Starlink, não haveria comunicação por parte da Ucrânia na guerra da Ucrânia. Uma dessas 37 pautas que vão ser analisadas pela Comissão de Relações Exteriores do Congresso e que querem aí impedir o deputado Eduardo Bolsonaro de ser presidente, é o acordo em que a rede de comunicação por satélite chinesa está sendo contemplada ao invés da Starlink. É uma rede que tem 200 satélites em órbita hoje em dia, Starlink tem quase 8 mil e tem planejamento de ter mais de 20 mil satélites, e a chinesa só tem 200, não tem a mesma força, não está ainda solidificada, mas o Brasil cairia no colo da China. Foi o que eu falei há muito tempo, eu já falo em vários locais onde eu tenho oportunidade de comentar, é que o Brasil, não só o governo Lula, mas também o judiciário agindo em conluio, estão forçando a barra para que se corte relações comerciais, militares ou políticas, inclusive com os Estados Unidos. E isso, os Estados Unidos têm sido cuidadoso em não cair nessa arapuca, em não engrossar o caldo com o governo brasileiro, apesar das provocações, né, a primeira-dama aí xingando o Elon Musk, as declarações do presidente brasileiro Lula aí 3, 4 vezes dizendo que o presidente Trump era fascista, reforçou outro dia dizendo que é um governo autoritário aqui nos Estados Unidos, porque se os Estados Unidos cair nessa lorota do governo Lula, eles vão ter o álibi que eles precisam. Os Estados Unidos é inimigo, é imperialista, é inimigo do Brasil, e aí os 15% que os Estados Unidos hoje representa 15% do comércio internacional com o Brasil. A China, quase 52%. No passado, há 15 anos atrás, os Estados Unidos era 48% do comércio exterior com o Brasil e a China só 12%. Hoje inverteu. A China é 4 vezes maior o comércio exterior com o Brasil. E é o que eles precisam, é pá de cal nas relações comerciais, militares, cooperação de todo quanto é tipo com o Brasil, para focar com a China e dizer, olha, não é nossa culpa. Foi os Estados Unidos que tomou essa decisão de quicar a gente ou cortar relações com a gente, e nós não temos outra opção a não ser parceiros de uma aliança global mais estratégica com a China, e como a Coreia do Sul faz. E é isso que o governo brasileiro quer, e é isso que os Estados Unidos vai tomar cuidado. Primeiro, pedindo todos os recursos para que a OEA condene as condições de liberdade de expressão no Brasil. Se essa não for a avenida, a segunda avenida é a diplomática. É que os Estados Unidos vai se posicionar diplomaticamente para saber por que o Brasil está provocando e perseguindo as empresas americanas em solo brasileiro, que não é só a Starlink, você fala aí, uma John Deere, todas as maquinárias agrícolas no Brasil, John Deere, as empresas Westinghouse, que está envolvida nas usinas nucleares de Angra dos Reis, né? Você tem aí empresas de petróleo brasileiras, empresas automobilísticas. Então, assim, apesar da balança comercial ser em torno de 120 a 160 bilhões de dólares, os Estados Unidos, os negócios americanos no Brasil, a estrutura de negócios americanos no Brasil,
é um valor considerável da economia brasileira, que eu colocaria na casa aí dos 30%, 40% da economia brasileira é dependente dessa relação comercial com as empresas americanas. Então, quem tem a perder? O povo sofrido, humilde, que já está passando fome, e aí vai ser colocado nessa briga diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, provocada por alianças espúrias políticas e que a gente está vendo aí piorando cada dia. Pois é, né? Temos também outra questão, Leandro, porque temos a Polícia Federal que pediu ao Supremo Tribunal Federal que as plataformas das redes sociais entreguem os dados de Alan dos Santos. A PF encaminhou o pedido ao ministro Alexandre de Moraes, solicitando que a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e também o X, divulguem os dados de criação e postagens de contas associadas ao jornalista Alan dos Santos. A investigação foca em verificar mensagens divulgadas pela jornalista que mencionam a jornalista, Juliana Dalpiva nas redes sociais, e a PF busca o acesso ao nome e o cadastro utilizados por Alan dos Santos no Instagram, além de todas as postagens na plataforma X entre junho de 2024 e fevereiro de 2025. Leandro, Alan dos Santos está nos Estados Unidos, o governo americano já se recusou a extraditá-lo ao Brasil, e agora temos mais esse pedido. O que você acha que vai acontecer em relação a esse pedido de entrega, de divulgação de dados do jornalista? Vamos lá, né? Outro tema super interessante porque envolve muitos conceitos. Primeiro, né, nós temos que entender que essa foi uma reclamação dessa jornalista contra o Alan dos Santos por difamação, calúnia, enfim, injúria, numa briga que eles tiveram. Por que cargas da água uma disputa entre a jornalista brasileira e o jornalista Alan dos Santos vai parar no Supremo e não fica lá na primeira instância do Judiciário Brasileiro? Isso não faz sentido algum, né? Começa por aí o problema. E aí vai na segunda questão, que é a seguinte: os perfis, até onde a gente saiba, do Alan dos Santos no Brasil estão bloqueados. Então, se você está aí no Brasil e tenta acessar o perfil do Alan em qualquer lugar, está bloqueado. Vai aparecer uma mensagem lá dizendo que por ordem judicial esse perfil não pode ser mostrado, né? Ou seja, isso já não está presente no Brasil, essas informações, e o Alan está aqui nos Estados Unidos. Ou seja, ele está em território americano respondendo à jurisdição americana, à justiça americana, e sendo protegido pela justiça americana, né, pelas prerrogativas que qualquer, não só cidadão americano, mas pessoa que está no país legalmente tem, né, que é o caso dele. E aí vem a Polícia Federal, que já abre essa investigação lá no topo do Judiciário Brasileiro, que deveria estar na primeira instância, e faz um pedido de informação para o X de uma conta, para todos os fins e efeitos, de um americano, de alguém que está sob jurisdição americana, dizendo: olha, eu quero os dados pessoais dessa conta aqui. Qual é o problema disso? E foi o que o Rumble estabeleceu naquele processo, que foi importante porque a justiça americana reconheceu que, se com a justiça americana, seja o acordo de o EMILAT, né, que é o acordo de cooperação que tem entre a justiça brasileira e a justiça americana, ou, né, pelos acordos lá de Haia, Carta Rogatória, se não vier por esses caminhos as ordens da justiça brasileira, isso não tem validade alguma aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a empresa não precisa cumprir essa ordem, né? E, até onde se saiba, não foi cumprido esse caminho legal. Pois bem, então, do ponto de vista da justiça americana, o X, que está sendo questionado, não precisa responder. Bom, do ponto de vista da justiça brasileira, representada pelo ministro, né, que está à frente dessas investigações, desses pedidos, vamos dizer assim, desse fast track, né, para cima das empresas americanas, ele acha que sim, que a empresa tem que responder. Só que aí tem um problema. Se a empresa X, que é uma empresa americana, que tem negócio no Brasil, responde dessa forma ao pedido do ministro, que precisa ser confirmado, né? Vamos ver se de fato ele vai pedir agora que as coisas estão nessa situação toda, mas enfim, digamos que ele faça. Se o X responder,
vai estar ferindo a legislação americana, porque o Alan dos Santos ou qualquer outra pessoa pode entrar na justiça aqui e dizer, olha, X, como é que você dá os meus dados lá para o Brasil, ferindo os meus direitos como cidadão americano? Por outro lado, se o X se nega a cumprir a ordem, alegando que tem esse problema na jurisdição americana, o ministro pode tomar a decisão, como já tomou no passado, de bloquear a plataforma no Brasil. E até essas questões que você falou antes, que é mais absurdo ainda, né? De bloquear a conta de uma empresa que nem é coligada, não é controlada, né, do X, que é a Starlink, é uma empresa que não teria nada a ver, que até o Arthur Lira, à época, chamou atenção, né, para essa decisão escabrosa, mas enfim. Então vejam a confusão que se gera. E aí, para finalizar, qual é que é o grande problema do ponto de vista do regime brasileiro? É que a administração Trump colocou como um dos seus pilares, como um dos seus objetivos, proteger as empresas de tecnologia americanas no mundo. Exatamente em relação a esse tipo de questão, a esse tipo de assédio. E exatamente essa foi a nota do Departamento de Estado que levou àquela resposta do Itamaraty, né? Então, o que pode acontecer a partir de agora? Se de fato esse pedido vier e o X se negar a cumprir esse pedido, se cria um impasse. Só que, diferentemente da primeira vez que o X foi bloqueado por não cumprir uma determinação, porque o X apresentou, né, argumentou que não seria um pedido legal, quem estava no governo aqui, quem estava na presidência era o Biden, não o Trump. O que pode acontecer agora se o X se negar a cumprir, né? Eu creio que a chance de alguma medida americana, seja uma sanção contra as autoridades, seja uma sanção contra o próprio país, né? Hoje mesmo está entrando 25% de tarifa, não por conta desse tipo de coisa, mas por uma disputa comercial com o Canadá e com o México, outras questões que estão ali no foco nessa questão do México e Canadá. Mas o ponto é, esse governo Trump já demonstrou que tem um nível de agressividade muito maior do que o Biden e vai levar em consideração isso. Então, essa a situação que nós estamos vivendo. E não sei, né, se neste momento o ministro vai acabar tomando essa decisão de exigir, porque eu vejo que se for tomada essa decisão, há um espaço para o X dizer que não vai poder entregar por questão da legislação americana e a gente vai ter um conflito bem maior. Pois é, eu vou Flamengo. perguntar para a Fabi Barroso. Opa, sente o tornozelo, Plata. Fabi, você me dá 30 segundos para eu fazer uma nota de Alcançamos agora 21 minutos. Quem sou eu para ressaltar, Leandro sabe disso, é que essa reação do Itamaraty, que já tem ex-embaixador brasileiro dizendo que é impossível o Itamaraty soltar uma nota daquela, parece mesmo que foi redigida por alguma pessoa da justiça, e vocês devem saber quem foi que redigiu essa nota, foi redigida ao Departamento de Estado americano. E a nota que foi feita, não foi feita pelo Departamento de Estado americano, que era da proteção dos direitos individuais e democracia no Brasil, que era a preocupação que eles tinham. Inclusive eu postei no meu X, a conta do X, que a Embaixada Brasileira repostou foi da Comissão de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Ou seja, um departamento dentro do Departamento de Estado fez essa nota e o Itamaraty respondeu direto ao patrão deles. E aí criou esse imbróglio jurídico que era desnecessário. Então, assim, nesse momento a gente vê que falta no Brasil comando. Não existe comando. Você tem aí o judiciário atropelando funções do Itamaraty, atropelando funções do executivo, atropelando funções do legislativo, e está ficando muito mal para o Brasil. A realidade é que a visão daqui dos políticos americanos e do comando aqui do país é que o Brasil virou realmente uma república da banana e que não tem comando, e que aqui no Brasil manda-se um xerife e eles vão ter que fazer, infelizmente, em algum momento, estão tentando protelar o máximo que pode para não prejudicar as relações comerciais com o Brasil e também do povo brasileiro, mas vai chegar uma hora que foi o que o Leandro acabou de falar. Os Estados Unidos têm uma postura hoje mais firme da política externa, tanto é a relação com a Europa, aí o episódio com o Zelensky, eles não vão deixar passar como o governo Biden passou. Não sei se o Leandro concorda comigo, mas essa é a minha opinião aí.
Não, concordo, e só para adicionar também, eu moro aqui nos Estados Unidos há praticamente 11 anos. Eu nunca vi o Brasil tão em exposição, infelizmente do lado negativo, quanto hoje, né? O americano em si não fala muito assim do resto do mundo, e especialmente do Brasil. Então, desde que houve aquele conflito inicial com o Elon Musk, né, expôs tudo que está acontecendo no Brasil, com aqueles Twitter Files, explicou a censura e tudo mais, o Brasil passou a ser assunto quase que diário da direita, pelo menos da direita americana, né? A esquerda, obviamente, americana é tão autoritária quanto a brasileira, né? Quer mesmo censurar, quer mesmo perseguir os opositores, mas em relação ao Partido Republicano, à direita, o Brasil hoje é um assunto diário, e isso é realmente impressionante. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Trump avalia taxar madeira importada e medida pode impactar o Brasil. O ex-presidente dos Estados Unidos, ex-presidente Donald Trump, ordenou uma nova investigação comercial que pode resultar na aplicação de tarifas adicionais sobre a importação de madeira. A medida anunciada no sábado pode afetar diretamente exportadores do Brasil, além de países como Canadá e Alemanha. A decisão amplia as tarifas já existentes sobre a madeira macia canadense e a taxa de 25% sobre produtos do Canadá e do México, prevista para entrar em vigor ainda em março. Peter Navarro, ex-assessor comercial da Casa Branca, afirmou que a investigação busca impedir a prática de doping por grandes exportadores. Esses países estão despejando madeira em nossos mercados às custas da nossa prosperidade econômica e segurança nacional, declarou. O memorando assinado por Donald Trump determina que o secretário de Comércio Howard Lutnick conduza a investigação com base na seção 232 do Trade Expansion, de 1962. O processo pode abranger não apenas madeira bruta, mas também produtos derivados como móveis e armários de cozinha fabricados a partir da madeira exportada dos Estados Unidos. Além das novas tarifas, Trump ordenou ação para fortalecer o fornecimento interno de madeira nos Estados Unidos. Entre as medidas estão a simplificação das regras para extração de madeira em terras públicas e o reaproveitamento de árvores caídas em florestas e cursos d'água. Um funcionário da Casa Branca afirmou que o Departamento de Comércio irá acelerar a investigação, mas ainda não há prazo definido para a implementação das novas tarifas. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. E é isso, pessoal.